É, esse é um momento, né, muito, muito importante. Ele é muito triste, mas, ao mesmo tempo, ele nos alegra, não é, da gente poder estar aqui compartilhando é uma espécie de ritual, né, pelo qual a gente, de algum modo, se despede do nosso querido Brandão. E se despedir do Brandão é também falar da rede, pela importância que ele teve para a Rede Argonautas, para o lançamento, a construção e o lançamento da rede. Então, a Rede Argonautas de pesquisadores e pesquisadoras em antropologia e educação é uma construção de antropólogos que, como ele, buscam conceber a antropologia e a educação como campos de conhecimento em diálogo no mundo. E a rede vem estabelecendo, desde o ano passado, o início do ano passado, trocas acadêmicas com pesquisadores do Brasil e de outros países, bem como divulgando resultados de pesquisas, publicações e eventos relativos ao tema e seus respectivos links, entre outros suportes que nos permitem visibilizar nossos saberes e fazeres com muito sabor e arte. O interesse maior é o de possibilitar diálogos em profundidade a fim de consolidar essa interface, em termos de um campo propositivo, compreensivo, crítico e, ao mesmo tempo, poético, artístico e de muita sensibilidade, como tudo aquilo, não é, que transpira das obras do mestre Brandão. Há 101 anos, Malinowski se inspiraria na Argonáutica de Apolônio de Rhodes para nos inspirar com inquietação e uma provocação circular, com K. É preciso, não temos dúvida que um outro leitor, em pessoa, um navegante moderno português, ratificaria. Navegar é preciso, afinal, navegar é uma ação, um ato de coragem, um risco. E viver sem coragem, sem arriscar-se, sem sonhar, sem partilhar, enfim, sem trocar experiências, não é preciso. E argonautas fazem e se propõem a fazer. Trocar experiências, navegar, sonhar, arriscar-se. Como também já o disse Guimarães Rosa, outro viajante das Gerais, viver é um risco. Viver é um risco. E assim nosso mestre dos mares, rios, florestas, montanhas, campos e cidades viveu com uma fé profunda na ciência, no mundo sagrado e nas pessoas. Todas as pessoas com quem conviveu ou que tiveram o privilégio de conviver com ele, de dialogar com ele, como nós, argonautas. Compromisso, esperança, generosidade, sabedoria, competência ética, política, técnica e estética são marcas impregnadas à pessoa de Carlos Rodrigues Brandão e sua vasta obra. Além do amor à vida em todos os sentidos, como fazia transparecer nos seus poemas, nos seus contos, nas suas narrativas, nos seus encontros etnográficos. É com muito afeto e saudade que a gente inicia este rito de despedida do nosso grande argonauta. Termino lembrando de uma bela passagem de Guimarães Rosa, novamente, Rosa. O mundo é mágico, as pessoas não morrem, ficam encantadas, e a gente morre é para provar que viveu. Toda viagem é uma viagem, mas eu acho que essa é uma viagem mais do que as outras. Ainda ontem eu dizia que das muitas viagens que eu já fiz nessa vida aqui, fora daqui,
em Minas, pelo Brasil, pelo mundo, eu não me lembro de ter vivido uma outra com uma equipe tão harmoniosa, tão concentrada numa proposta de trabalho, inclusive tão capaz de se afinar a partir dos desafios, porque nós chegamos de vários lugares, muita gente não se conhecia, sem uma programação muito bem definida, ainda por cima houve atropelo, mas conseguimos criar uma equipe de muita gente e várias subequipes dentro dessa equipe. E dentro dessa proposta, desse caminho das águas, dessa cidadania através de um trabalho em favor desse rio maravilhoso, desse rio de todos nós, né? Nós conseguimos, apesar de todos os pesares, de tudo que foi difícil, você acompanhou um pouquinho, né, dar conta de um recado, viver a alegria de quem nos recebeu com muita disposição, somos muito gratos, viver a festa e viver o trabalho, viver a oficina, viver o testemunho, o depoimento, viver a pesquisa como eu estou fazendo e assim por diante. Eu acho que uma coisa que me impactou muito nessa viagem, claro, eu já sabia, eu já conhecia pedacinhos do São Francisco, mas agora percorrendo o Rio assim como um todo, isso ficou mais claro, é como podem conviver tanta maravilha, tanta fartura de um passado próximo e tanta pobreza, tanta miséria. Esse desfile de casas, de ranchos, de pescadores aos pedaços. Depois a famíliazinha com quem a gente esteve quando parou numa beira de praia, uma gente no limite da pobreza, vivendo na beira desse rio, talvez tendo alguma terra para plantar, talvez disposição para trabalhar e vivendo entre crianças, adolescentes, adultos, num limite de pobreza. Então eu acho que essa batalha em favor do rio, né, do Rio São Francisco, ela é também principalmente uma batalha em favor de sua gente pobre, né, das mulheres e dos homens, postos à margem, empurrados, né, apropriados, expropriados, explorados aqui e ali e cada vez mais e mais pobres, enquanto a gente vê outras pessoas, outras empresas, outras indústrias vindo para cá e ficando cada vez mais e mais ricas. Eu acho que esse caminho das águas é um grito de cidadania pelas águas e pelo povo da beira das águas, por esses barranqueiros, por essas mulheres barranqueiras. Bom, tá aí o Brandão falando das coisas, ou dentre as muitas que ele gostava, uma das que ele mais gostava, né? Dos rios, das árvores, do povo e do povo pobre, né? Que foi sempre uma preocupação muito forte no seu trabalho, desde o início e na sua formação. O César me pediu que gostaria de falar logo depois. Então, César, a palavra está com você. E é isso, e depois as pessoas vão, né, espero que se sintam muito à vontade para falar. Boa noite a todos e todas. Falar de Brandão é falar de um amigo, né? Falar de um mestre, de um mentor, de um camarada, de um parceiro, parceiro de sonhos, de utopias, de viagens, de caminhadas, de cachoeiras, de pôr dos sóis, de natureza, de plantar árvores. Conheci o professor Brandão há mais ou menos 14 anos atrás. E eu acho que eu conheci ele de uma das formas mais bonitas que podem existir, que foi plantando árvores. Eu nem sabia da grandeza que ele representava para a educação, para a antropologia, para o mundo. E, e ele falou: filho, vem aqui comigo plantar árvores. Isso foi 1 minuto depois que a gente acabou de se ver. E seguimos juntos para plantar árvores. Plantamos várias árvores, Luciana, ali na casa da Ingrid, do ladinho da casa da Denise e do José. E E nisso, Brandão falou: Você veio para conhecer, para passar um dia, para morar, ou para viver uma vida aqui na Rosa dos Ventos? Seja bem-vindo.
E eu nem fazia faculdade, eu nem fazia, não tinha feito a minha primeira graduação ainda. Nem sabia que a primeira formação do Brandão era em psicologia e depois eu viria a fazer psicologia. E então o Brandão representa muito em minha formação, em minha vida. E não só ele, mas também, né, os amigos que eu conheci e conquistei através da Rosa dos Ventos, né? Para quem tenho grande carinho, Luciana e André, José, Denise, toda a família do Brandão, tenho grande carinho, respeito, amor. E eu no processo agora da pesquisa do mestrado, onde o Brandão foi um sujeito especial, né, um dos pioneiros da educação popular e também da grande ícone da minha pesquisa, e num processo de entrevistas, ele tinha me falado, Cezinha, quero uma coisa diferente na minha apresentação, eu quero uma coisa menos acadêmica, uma coisa mais poética. Falei, professor, vou pensar em alguma coisa. E foi então que eu escrevi uma, uma apresentação diferente para ele, uma poética, e ele pediu, Cezinha, me manda essa apresentação, porque quando forem me apresentar em outros encontros, eu quero que eles leiam essa sua apresentação. Chega de academicismo, chega. Vamos falar de natureza, falar de amor, falar de esperança, falar de vida. Então, para você, Brandão, como você gostava dessa apresentação. Sei que você está nos vendo agora, é, né, nos vendo, é, aí com um coraçãozinho sempre esperançoso. Eu vou ler a apresentação que você tanto gostava. Carlos Rodrigues Brandão, mestre amigo, caminhante, escalador de montanhas, plantador de árvores, semeador de sonhos, de inéditos viáveis e utopias. Idealizou e sonhou um sonho coletivo, único e plural, que desagou na querida e rara Rosa dos Ventos, nas montanhas do sul de Minas Gerais. Na educação popular, faz, vive e viveu a história presente, as memórias do passado e as esperanças do futuro. Participou dos movimentos de cultura popular e de educação de base na década de 1960. Por uma goiana, se apaixonou e teve dois filhos, Luciana e André. Viveu, esperançou e lutou o bom combate contra o ódio, a opressão e a repressão da ditadura militar de 1964. Andarilhou pelo Brasil e por toda a América Latina e pelo mundo, espalhando as sementes e os frutos plantados por Paulo Freire e por ele também. Exercitou na educação sua base, seu refúgio de amor e de esperança, e no povo e para o povo. Na teologia da libertação se ancorou para acolher e solidificar o seu saber social de amor ao povo e por uma América Latina livre e unida por um ideal freiriano de ser mais. Da antropologia e sua cultura popular fez seu escudo, seu alicerce e seus caminhos. Escreveu sobre os deuses do povo, sobre o festim dos bruxos, falou da magia e de seus mistérios, da religião e do folclore brasileiro, do campesinato goiano, dos sacerdotes da viola, da folia dos santos reis, das comunidades tradicionais, dos pretos, congos e peões, e dos caipiras de São Paulo. O menino de Copacabana agora é mestre. É doutor em tudo e em nada, como ele mesmo gostava de dizer. É rio que corre nas montanhas do Vale da Pedra Branca. É passarinho que voa e é montanha que no céu encontra paz. Brandão, aonde você estiver, estamos aqui unidos e seguiremos unidos por você, para você e dando continuidade ao seu legado. Grande abraço. Te amo. É isso, Sandra. Tá sem áudio, Sandra. Opa, gente, às vezes eu sou muito analógica ainda.
Mas é isso, e quem quiser falar agora, por favor. Como nós diríamos em outros momentos, a palavra é franca. Tânia está sem áudio. Acho que ela vai estar falando, mas Tânia, tá sem áudio. aí ela também, né? Se eu mando. Ela ainda não se deu conta que ela está sem áudio. Agora sim, Tânia. Ela continua sem áudio. Vê se ela vê alguma, se vê a mensagem. Acho que ela continua sem áudio, né, Anderson? Acho Ela, que sim. ela continua sem áudio. Mas eu não sei se Tânia está falando, porque não está Pois é, porque ativada. ela. Não está ativada. Bruna, Não, eu acho que ela está falando Tânia, sim. tenta a baixar um Bruna pouquinho a não pode câmera. ligar? Sim, eu já fiz o pedido. Eu consigo pedir para que ela ligue o som, ligue o Eu áudio, mas pus já uma fiz o mensagem pedido. no chat, não sei se ela vai ver. Parece que ela está tentando e não Uhum. está conseguindo. É, exato. Bom, eu queria dizer que, César, muito comovente a sua apresentação, e ela é comovente por isso, porque ela vem de um lugar muito íntimo, né? Não é realmente a academia quem está falando, é de um lugar muito, muito íntimo e privilegiado de quem teve tão próximo por tanto tempo, plantando tantas coisas, né? Acredito que todos nós aqui temos um marco inicial com relação ao Brandão. O meu marco inicial foi a partir de uma indicação bibliográfica de uma professora de filosofia da educação na graduação, no primeiro semestre. Ela passa o livro O que é Educação para que nós Clássico, lêssemos. né? E ali é impressionante, né? Porque como o texto é bom, como o Brandão é bom para quem está começando a educação, para quem está começando a graduação, porque ele fala de uma educação também que é muito íntima. A gente se sente íntimo da educação a que Brandão faz referência. Esse texto de Brandão, ele nos forma humanamente, mais do que tecnicamente, mais do que teoricamente sobre a educação. Eu acho que a primeira pincelada que ele dá é no nosso humanismo. E é assim, eu fiz a leitura desse livro no primeiro semestre de 1994 e jamais podia imaginar que um dia estaria numa sala de uma live ajudando a apresentar, inaugurar a Rede Argonautas, estando na presença e com a presença do Brandão. Tive com ele em outros momentos, em cursos, em aulas, em bancas, assistindo. Mas essa proximidade que a rede proporcionou, ela é muito interessante por isso. Porque era o mesmo cara que escreveu aquele livro que é Educação. Era uma pessoa do bem, e
E assim, é muito comovente também saber que ele era o nosso elo mais próximo com Paulo Freire. E, é assim, é grave a gente perceber que esse grupo de educadores, de pessoas tão especiais, vai indo, né? Esse grupo vai deixando de existir fisicamente. E fica para nós uma responsabilidade imensa, que é minimamente conseguir levar adiante tantos sonhos e tanto espírito livre e democrático. Eu gosto de imaginar que, numa mitologia própria, os grandes mestres se transformam em vento, um vento fresco, um vento calmo. E pensando assim, imagino que a rede Argonautas continuará navegando sempre com um vento bom a seu favor. Que bons ventos nos levem a todos. E quando eu digo isso hoje, eu acredito que esse bom vento se chama Carlos Brandão. Bruna, será que você consegue ativar o áudio de Tânia? Está na tela. Sim. O Ela tá. problema, eu acredito que o problema não ser, porque eu consegui ativar, mas nós não estamos conseguindo ouvi-la. Agora acho que ela fala. Olha, eu fico Que pensando bom. nos anos 60, porque o que o Brandão escreveu, o que o Brandão. Vocês estão me ouvindo? Estão me Sim? ouvindo? O que ele escreveu, o que ele foi descobrindo por causa da pessoa muito especial que ele era. Porque ele era uma pessoa que transitava. Ele saiu da filosofia, ele foi para a psicologia, e naqueles tempos dos anos 60, tempos terríveis, né? Mas que tinha gente que se unia e que pensava na questão da cultura, do trabalho com a cultura, do trabalho com a educação como transformação social. Eu acho que o Brandão é um dos maiores representantes desse movimento. Ele trabalhou no MEB, né? E ele, como poeta, ele sabia escutar, como poeta, ele sabia falar, e ele, além disso, como disse o César, ele era um andarilho, ele era uma pessoa de subir o morro, né? O morro, andarilhar pelas paisagens e escutava. E eu sinto, hoje eu voltei ao texto dele, olha, eu tenho um carinho enorme por esse número, e eu bem me lembro quando eu, a Sandra e a Neuza estávamos lá na aba de 2014 e que eu me aproximei, eu e Sandra, eu acho, sei lá, a gente se aproximou da Cornélia Eckert e eu disse, eu tenho um sonho de ter um, um, um trabalho nosso, um número nosso de antropologia e educação na Horizontes, porque eu pensava muito, quer dizer, nessa entrada, em cada vez mais nós abrirmos um espaço na aba da antropologia. E a Cornélia disse, faz um projeto, e nós fizemos, né? E o que eu queria chamar a atenção aqui, que hoje eu reli com muita saudade, né, é que o texto principal aqui, está aqui, A Educação como Cultura, Memórias dos anos 60. Eu acho que esse texto, não sei se você está dando para ver, esse texto que está na Horizontes Antropológicos é um texto que a gente tem que ler e reler. Porque eu acho que ali, como memória, o Brandão
ele mostrou que ele inventou um outro paradigma para pensar a educação como educações, como saberes, né? E ele fez ali, com a escuta dele, uma diferença, uma oposição, talvez, entre educação como estudo que é feito pelo Cisso. O diálogo com o Cisso é a coisa mais profundamente antropológica e educacional que eu já vi. Mas, enfim, ele falava, né, nas educações. O Cisso falava nas educações, nos saberes. E eu acho que foi esse momento de tanta sensibilidade que o Brandão inventou, eu acho que inventou um outro paradigma para a gente pensar a antropologia da educação, ou a gente pensar a antropologia das educações, ou a gente pensar a antropologia e educações como transformadora, né? Como uma ação transformadora tanto de nós mesmos, né? De quem faz, porque a gente se educa fazendo, como a gente, de alguma maneira, transforma o que a gente sabe do outro e das diferenças e enfim, dos saberes e dos mundos. E eu acho que aí ele dava um recado muito importante para quem faz antropologia e educação, é que a escola é fundamental para repassar toda a cultura, as culturas, né? A escola repassa as culturas dos saberes e as culturas oficiais, mas que, além das escolas, a gente tem que pensar nas educações, em todos esses outros saberes que acontecem nos rituais, que acontecem nas festas, que acontecem nos modos de vida, que acontecem, como o Cício dizia, né? Não, a gente educa como é o jeito da gente, né? Então, educação. Quer dizer, esses múltiplos sentidos de educação, eu acho que o Brandão trouxe como como um paradigma para a gente ultrapassar um sentido único de educação como pedagógico. Então, ele abriu o espaço, ele abriu os horizontes para nós. E foi ele, lá nos anos 60, com a sensibilidade dele. E aqui, então, eu acho que de vez em quando a gente tem que voltar a esse texto, que é um texto que ele se revela como um andarilho, como um sonhador, como um poeta, e que ele se faz, eu acho que ele se constrói aí como um antropólogo, porque ele se construiu como antropólogo politicamente, no princípio, né? Quer dizer, fazendo aquela transformação cultural, a transformação social e política, uma antropologia política, para depois ele academizar mais, ou entrar para a academia como professor, melhor dizendo, mas eu acho que esse texto é seminal e que é uma sorte a gente ter tido ele nesse livro, na Horizontes Antropológicos, e eu me lembro que a Neuza trabalhou muito em cima do texto, porque ele já não tinha paciência para essas minúcias acadêmicas, né? Bom, enfim, eu não quero falar mais, já falei demais, mas é muita emoção lembrar de tudo isso e ler o Brandão e reler e pensar em como ele é importante para nós. Ô, Tânia, eu queria pegar um pedacinho aí da sua fala por duas coisas. Uma é que essa certa impaciência dele, não é, com as exigências acadêmicas e tal, tem que pôr número de página, tem que pôr nome de autor, tem que colocar edição, tem que pôr aspas nas citações. Eu acho que é um Brandão que se revela muito impertinente, sabe, assim,
com a vida acadêmica e com todos os seus trâmites e os seus condicionantes, que são, às vezes, muito pouco motivadores, eles nos travam, né? Então, Brandão, acho que estava assim, numa outra etapa, sabe? E eu me lembro, e acho que em 2012, acho que foi 2012, né, Gilmar, que a gente fez um workshop internacional sobre É, antropologia, educação, né, para discutir resultados parciais de uma pesquisa que a gente estava fazendo, e convidamos o Brandão, inclusive, como uma forma de homenageá-lo, né, para participar de uma mesa. Ele fez uma fala belíssima, e aí, quando a gente teve a oportunidade de publicar o livro, ai, Bruna, está por aqui, não sei, um livro pela editora Autêntica, não sei se Gilmar tem ele à é. mão aí, uma publicação muito bacana, inclusive. E eu pedi para ele o texto. Tem Sandra, o nome, Sandra. pega aí suas estagiárias, pega aí esses meninos lá do Eduque, que é o grupo de pesquisa, né, educação e culturas, que à época eu coordenava. Fala com elas aí para dar um jeito. Isso, Diálogo Sem Fronteira. E eu me lembro que eu pedi para duas alunas, bolsistas, olha, está aqui nas mãos de vocês, vão para a biblioteca, se virem e resolvam todas as pendências com relação, não é? As referências bibliográficas, número de página, nome completo do autor, ano da edição, onde entra aspa, onde fecha aspa e tal. E as meninas ficaram um bom tempo, sabe, assim, em cima do texto dele, mas, enfim, conseguimos publicar e é um texto belíssimo. E a outra coisa, que é bem mais recente, e eu cheguei a comentar com ele, é que lá na UFOP, numa disciplina de, acho que pesquisa em educação, eu indiquei o texto dele, né, o diálogo dele com o lavrador Cisso, Isso. e um grupo de alunas, elas ficaram tão emocionadas, elas choravam copiosamente em sala de aula para falar do texto, sabe? Então, assim, tantos anos depois, como é que este texto ele continua tocando as pessoas, né? Como é que ele continua, eu diria assim, mobilizando as pessoas não apenas do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista afetivo, do sensível, sabe? De uma história que certamente elas, e foi um grupo de alunas, né? Elas se reconheceram naquele diálogo que ele tem com o Cisso. E aí eu disse isso para ele. Falei, Brandão, eu não sei nem como é que eu te falo, porque as meninas se emocionaram e eu também me emocionei, né? Então veja o tamanho da obra, né? É uma obra atemporal, né? Como que ele foi capaz de anos atrás entender anos e anos depois o papel da educação, e de uma educação que não se resumia ou não se limitava à educação escolar, Tânia, você tem toda a razão. É isso. Pois é, isso é uma invenção do Brandão. Eu não sei, eu acho que ele aqui entre nós, eu não vou falar, não vou generalizar, mas aqui ele inventou isso. Essa é a semente dele, é o legado quer dizer, é a síntese de um legado, né? Que ele deixa na multiplicidade da poesia dele, dos trabalhos, né? De pesquisa, e tem que lembrar também que ele era além de ser um grande pesquisador da educação,
ou talvez por isso mesmo, ele era um grande pesquisador das festas populares. Ele adorava a Folia dos Reis, né? E foi como o Cício era um folião. E, a gente fala pouco nisso, né? Mas eu acho que esse lado dele de pesquisador, né? Das festas populares, foi por aí também que ele foi percebendo que ali tinha o ritual, era a educação também, né? Era um saber, e era um saber que se transmitia de geração para geração, e era um saber que tanto a gente transmitia, tanto se transmitia, como se aprendia. Então, esse jogo de aprender, ali tinha uma aprendizagem e tinha um ensino, tinha uma educação na folia, né? Ele era apaixonado pela folia, né? Então, é tudo isso que está me vindo à cabeça com muita saudade e que eu acho que é uma chama aí que a gente não pode deixar apagar, né? Porque é, ele transformou uma maneira de ver a antropologia, porque ele fez a antropologia como política, né? Como um trabalho político, ele fez a antropologia como um trabalho educativo, ele transformou a maneira de ver a educação. É muita transformação, é muito legado, né? E que a gente tem que manter essa chama acesa. E aí, enfim, é isso, né? A gente está aqui emanado, né? Num sentimento que a gente queria ouvir mais Brandão, mais as coisas que ele inventava. Mas é um legado tão grande, né? O César vai cuidar do legado, né? César Eu Ferreira. queria fazer um comentário na fala da Tânia, porque quando ela lembra, né, o texto do Brandão nessa publicação da Horizontes, é, que, é, que é o mesmo que aconteceu com a Sandra naquele livro com o Gilmar, de ele estar realmente, como se diz, ele diz assim, Neuzinha, eu não quero saber. O texto está assim, você faz com ele o que você quiser. Mas eu não vou me mexer, eu não vou fazer nada, não, porque eu não tenho mais paciência para isso. Aí, esse texto foi uma viagem para mim. Primeiro, porque é quase como você copilar ou editar, eu não sei nem qual é a palavra adequada, né? Porque desde da gramática, como a Sandra lembra, dos pontos, vírgulas e tal, até encontrar os autores, né? E encontrar as obras, as páginas. Eu me lembro que eu cheguei a vasculhar via internet os sebos de vários lugares para poder encontrar as obras que ele falava e que estavam incompletas. Cheguei a viajar para o interior, coisa que eu não contei para o grupo na época. Cheguei a viajar para o interior e comprar no único sebo que tinha determinadas obras, uma ou duas, sei lá, para que o texto final da Horizontes ficasse pronto. E ele dizia, Neuzinha, confia em você, faz o que você achar que deve, né? Mas não me pede para olhar, não, que eu não quero nem olhar. Então, foi um exercício de uma viagem, não apenas naquilo que é o texto em si, no sentido do seu conteúdo, mas de um aprendizado que nem eu estava habilitada a fazer. Então, foi uma aprendizagem de uma viagem para dentro daquilo que um autor pensa e que, ao mesmo tempo, era meu amigo e ficava dizendo, não sei, Neuzinha, se vira, né? E foi ótimo. Como diz, o fato da Tânia trazer o texto mostra que é um texto que valeu a pena o investimento que a gente fez. Por quê? Porque o Brandão está presente e ele vai estar presente nas nossas vidas sempre, né? Eu não sei se alguém quer falar ou se eu posso continuar a falar um pouco o que eu queria dizer. Ô, Neuza, eu Pode falar. só quero te agradecer, Neuza,
Imagina. Neuza, eu quero te agradecer por ter feito esse trabalho, porque eu me lembro, na época, aqui na intimidade, eu posso dizer, quando eu soube que o Brandão não queria fazer esse trabalho, eu disse, ai, que raiva, porque eu não aguento fazer, eu não, isso não dá para fazer. Aí, e você fez. E você fez. Então, nós temos todos que ser muito agradecidos a você Não, por ter feito. Não, você preservou um legado. Você preservou uma memória e uma história que, que é seminal. Obrigada. agradeço, mas eu quero dizer que, na verdade, a gratidão é com o próprio Brandão, porque ao nos desafiar, a mim, a outros que provavelmente, como os alunos da Sandra, passaram por situações semelhantes, ele nos obrigava a olhar por dentro tudo aquilo que ele sempre foi, uma pessoa Exatamente. múltipla, uma pessoa é, de uma dimensão que é difícil até de contar. Então, por isso que posso engatar a minha fala? Claro. Tá. Então, essa homenagem ao Brandão, fiquei pensando muito no que é que eu diria, né? Fazer um tributo a uma pessoa da estatura de um Brandão, que para mim foi um grande amigo, enfim, uma pessoa muito próxima, mas ao mesmo tempo eu nunca fui aluna dele. Mas a gente sempre se encontrou pelos caminhos, né, da nossa vida acadêmica. Como todo mundo sabe, eu sou uma das velhinhas desse tempo, né? E acompanhei muito da peregrinação antropológica, pessoal, que o Brandão fazia, o seu caminho de educador, seu caminho de poeta. E o que eu queria dizer é que eu fiquei me perguntando o que tudo isso, né, que está contido, espalhado nos livros, nos artigos, nas palestras e mil outras fontes, o que importa disso tudo, né? O que de fato resulta não é a obra física, mas é aquilo que ela revela. Como eu disse, eu nunca fui aluna do Brandão, mas aprendi com ele tanta coisa que não sei nem mesmo situar, né? Porque aprendi como pessoa, como aprendi como antropóloga, como aprendi como uma amiga de grande admiração e respeito, né? Por quê? Porque o Brandão era um sujeito de compartilhamento, ele compartilhava, ele não era uma pessoa egoísta, de ego, como se diz, muito grande no sentido de querer ser à frente de tudo. Muito pelo contrário, ele se doava. Ele fazer isso nesse texto que falamos é uma doação ao mesmo tempo que era um desafio. É uma forma de incitar a gente a ir à busca das coisas e aprender com ela. Então, é nesse doar, ensinar, aprender que eu fui conhecendo, né, o Brandão, e nessa trilha nós tivemos encontros que não foram encontros virtuais, porque na nossa época não tinha, e não eram encontros físicos, reais, mas quer dizer, eram reais, não eram físicos, né? Nossos caminhos se cruzaram no fim dos anos 70 e início dos anos 80, como vocês veem, bem velhinha, né? Eu conheci um Brandão um pouco mais jovem do que hoje nós temos nas fotografias, enfim. O que acontecia? O Brandão estava no final dos anos 70, início dos anos 80, andando pelo sertão da Serra do Mar, no Parque Estadual da Serra do Mar, né? Catuçaba, todos aqueles lugares por onde ele passava. E a gente, cada vez que a gente se cruzava, por mais rápido que fosse, ele contava coisas que não estão escritas, que era da vivência, da surpresa, do encontro e também dos desencontros que acontecia no campo da pesquisa, né? E ele não se conformava de que eu estava ali, no mesmo maciço, só dividido por uma fronteira entre o estado de São Paulo e o estado do Rio, porque eu estava andando pelo sertão da Serra da Douqueina, né?
que é hoje o Parque Nacional da Serra da Bocaina. E ele dizia para mim, muitas vezes, vem, Neuzinha, vem, ele carinhosamente me chamava assim, vem aqui para a Serra do Mar, vem junto conosco, vem trabalhar aqui, você vai ver como é maravilhoso. E eu nunca fui. Da mesma forma, ele cansou de me chamar para ir para o Rosa dos Ventos. Eu nunca fui. A razão de nunca ter ido, não sei, pode ser todas e nenhuma, né? Porque a gente não guarda. Mas o que é importante é que sabíamos um do outro o tempo todo, sempre. Nós sempre tínhamos nossas histórias cruzadas, tanto que depois ele foi da minha banca de livre docência e o que ele fez na banca foi simplesmente memorável, incrível, né? Pela pessoa que ele era e pelo carinho que ele tem pelo ser humano, não era pela Neuzinha em particular, mas pelo ser humano, o respeito, a dignidade. E, nesse sentido, é incrível como ele tinha esse sentimento de compartilhar as experiências dele, as nossas experiências em comum, e fazer disso um caminho de educação pelo qual eu também fui formada. Né? É um caminho de troca, de partilha, de sentimento que ele sempre defendeu. E isso me emociona até hoje de pensar, porque aparentemente eu estava distante dele, porque não era aluna, não era pesquisadora do grupo dele, enfim. Mas o que eu queria destacar disso tudo, das andanças dele com a gente simples de roça, dos sertões, é que acabaram para mostrar também para mim que não são esses espaços um lugar, mas sim que são um mundo que nos habitou, a ele, a mim, e que, como diz o Guimarães Rosa, no mundo cabe tanto mundo, e a gente enfrentou isso de alguma forma nas nossas trocas, né? E aí que dentre todas as obras que ele tem maravilhosas, dignas de a gente aqui citar, tá? Eu queria citar uma que tem a ver com essa nossa relação com o sertão, sertões, que é o título do livro, muito pouco referendado, muito pouco falado, que é aonde eu acho que o Brandão demonstra aquilo que ele, de fato, defendeu a vida toda, a diversidade da condição humana. E mais do que isso, sem negar a pessoa que ele era, o poeta que ele era, o antropólogo que ele era e o homem da academia que ele era. Então, nesse livro, tem para mim muito significado, porque ele traz o sertão de Minas, Goiás, de toda a gente simples que ele cruzava nas suas pesquisas, num diálogo com o mundo acadêmico. Ele junta os dois mundos num diálogo fecundo, incrível, em que e mais, né? E transpassado pelo universo literário do Guimarães Rosa, como só podia ser, né? Pela grande admiração que ele sempre teve pelo Guimarães Rosa. Então, nesse livro, que na verdade chama Memória Sertão, é de 1995, eu acho que ele ali revela toda a sua dimensão como um andarilho, um pesquisador, um antropólogo, um poeta, um escrevinhador de maravilhas. Alguém que colocava lado a lado, em pé de igualdade, a gente simples do sertão e os expoentes acadêmicos daquele momento, que um dos capítulos do livro, o capítulo todo é assim, mas o livro todo é assim, mas o primeiro capítulo é fenomenal, porque dialogando com Manuelzão, de Adorim, Riobaldo, com o seu Zé sertanejo e tudo mais, está nada mais do que Walter Benjamin, Susan Sontag, está Walter Benjamin, Michel Townsend, enfim, uma série de expoentes acadêmicos que trilham os caminhos junto com os rezadores, com os boiadeiros, com os lavradores, com os garimpeiros, com os festeiros de congado e assim por diante. Então, é uma verdadeira dimensão do que é essa
categoria que a gente fala tanto na antropologia, diversidade. Né? É uma diversidade celebrada, é uma diversidade vivida intensamente por ele como pessoa, como antropólogo, como escrivinhador mesmo, como eu disse, de maravilhas. E nesse livro, para mim, ele revela exatamente as suas múltiplas identidades, como um ser de partilha, como um ser de troca. E aqui eu queria citar para vocês a dedicatória que ele fez para mim nesse livro que a Bruna está mostrando. Ele escreveu assim: Neuza, por favor, não vá embora sem levar aos distantes e tão queridos, entre aspas, sertões de dentro, entre Minas e Goiás, o que estes dizem a meio caminho entre a antropologia e a memória. Eu acho que é fantástico essa forma dele se colocar. E aí eu quero encerrar o que eu estou falando com uma frase do Brandão, ao discutir o que seria a essência do ser. Ele diz: eis uma nova definição de essência do ser. O que é, não existe como as coisas perfeitas do mundo das ideias, as quais a alma aspira a lembrar e às quais a vida aspira a voltar. O ser existe na saudade, que é memória vestida de afeto. Brandão se encantou, como dizia Guimarães Rosa, e assim fez a travessia pelas terras do encantamento, transformou-se em memória e afeto que nos habita e, por meio da saudade, torna a viver com a intensidade das estrelas nos sertões do céu infinito. Siga em paz, amigo. É isso. Nossa, eu posso Gilmar, falar um pouquinho? Eu fico até sem. pode. Hã? Você quer comentar? Não, não, eu só queria sugerir, se for bom para você também, que Bruna projetasse o vídeo que a Tati, né, a nossa argonauta Tatiane, gravou. Mas também pode ser depois da sua fala. A minha fala depois de tantas falas, eu confesso que eu fico sem palavras. Eu estou aqui um pouco até inibido, né? Eu fiquei também com a Neuzinha, aproveitando um pouco as questões que ela trouxe, né? Antes de tudo, né? Falar aqui das belas manifestações, né, do César, a fala do Anderson, né, da Tânia, a sua, Sandra, né, e da Neuzinha agora, né, quer dizer, vocês tiveram o privilégio né, muitos de vocês aqui, né, de conhecê-lo pessoalmente, ter uma convivência maior com ele. Eu tive o prazer de conhecê-lo, né, mas não tive essa convivência que eu gostaria, né, de ter, né. Mas, como a Neuza lembrou, quer dizer, num momento como esse, a gente fica até pensando um pouco o que falar e fica pensando em trazer coisas bonitas, né? Fazendo jus à pessoa que ele foi, né? Mas eu vou, muito modestamente, né, começar dizendo que, primeiro, eu expresso, né, para a Luciana, que está aqui, filha dele, os sentimentos, né, por essa, né, enfim, né, pelo que ele foi e a importância dele, né. Eu penso que, de certa forma, ele nos deixou um pouco órfão, né, dada o tamanho, a magnitude, né, a obra dele, que é um negócio assim, enfim, inimaginável, num certo sentido, né. E eu estou dizendo isso, né, porque, além de um tributo que a gente está fazendo, eu, num tom mais pessoal, e me perdoem aqui, eu queria dizer um pouco da minha dívida, né, para com o professor Carlos Brandão, né.
Além de tudo que a gente já falou, né, e reconhece que ele foi um desses intelectuais, pesquisadores, antropólogos, pedagogo, poeta, escritor, montanhista, peregrino, professor e, acima de tudo, mestre, né, no sentido mais amplo da palavra, né. Eu mais ou menos, gente, eu organizei um pouco as minhas ideias aqui, até para não, né, não me perder tanto, né, frente a esse momento de grande emoção, né. Eu acho que a importância, né, do Brandão, para além da antropologia, da educação, da cultura popular, é incomensurável. Ele era portador de uma sensibilidade etnográfica que poucos têm, né, que eu acho que é muito que a Neuza traz agora com esse trabalho das memórias aí do sertão, né? E ele, eu penso que ele é um desses homens em que a gente encontra um pouco de nós nele mesmo, né? Então, assim, ele é um desses intelectuais, pensadores que a gente já não encontra mais, né? Assim, que parece que está em extinção. E, sobretudo, pela sensibilidade, pela humanidade, né? Pela riqueza, pela simplicidade, né? Assim, até onde eu posso perceber, um homem extremamente simples, né? Então, eu só queria, me perdoe muito rapidamente, dizer que há pouco eu falei dessa dívida que eu tenho para com ele, é porque há mais de 15 anos atrás, quando eu ainda trabalhava na PUC, né? E foi logo depois que, inclusive, eu tive o privilégio, o prazer de conhecê-lo por meio da Sandra, né? Eu tinha feito um plano de trabalho para o mestrado lá, e acabou que esse plano não se concretizou, e lamentavelmente foi também um dos motivos de eu procurar, enfim, um outro lugar, né? Então, é, e esse plano de trabalho, né, o título dele, eu tenho esse plano até hoje, né, se chamava Lições de Campo, né? E aí tinha um subtítulo que remetia à etnografia, né, do professor Carlos Rodrigues Brandão. E, embora eu não tenha desenvolvido esse projeto, neste ano, né, eu retomei essa ideia. Eu cheguei a comentar um tempo atrás com a Sandra e com o César, né, por telefone, inclusive, né, que eu estou... E aí tem esse tom mais pessoal, que é um pouco da minha dívida e o meu agradecimento, que a minha proposta que eu estou apresentando, né, para um pós-doc é exatamente, agora com o título modificado, mas é que eu estou chamando de a pedagogia da partilha, né? Que a Neuza até lembrou que ele compartilhava tudo, né? E acho que é isso. Esse é um dos... até onde eu já consegui ler do trabalho dele, porque é extremamente vasto, né? Então, é um projeto muito modesto também, mas que essa dimensão da partilha, eu acho que ela dá o tom de tudo que ele foi. E ele colocou em prática, né, aquilo, e aqui eu não coloco no mesmo nível, no mesmo patamar, ele e Marcel Mauss, que ele tanto citava, né, sobretudo a questão da reciprocidade, né? Então, eu fico assim, né, pensando que essa proposta é uma forma muito modesta, né, que eu tenho de reconhecer a contribuição, né, que ele deixou e que ele nos legou, e dentro do espírito aí, né, da gente, do grupo dos argonautas, né? Então, eu coloco assim, né, como sendo um momento, né, muito especial, né, em que eu vejo que ele, Moos, Paulo Freire, são pessoas de uma grandeza, né? Enfim, né, a gente não estaria aqui falando da importância deles e do legado se eles não tivessem essa grandeza. Mais do que teóricos ou pesquisadores, são exemplos de vida, né? Pelo menos para mim tem sido muito isso, né? E
E aí, vocês me permitam, eu achei, eu estava relendo, né, estou lendo agora, né, mais sistematicamente o trabalho dele, e tem um texto que eu achei assim que resume muito do que nesse momento eu penso, né, é um texto que se chama Conviver, Aprender a Ser Recíproco, né? E já quase no final do texto, é um parágrafo só, né, que eu acho que traduz um pouco, né, do que ele representa para a gente. E ele diz assim: o professor, o educador, eles são aqueles que, mais do que ensinar o que não se sabe, fazem fluir entre as pessoas e os seus símbolos os conhecimentos que fazem fluir e colocam em circulação. O educador é um elo de reciprocidades, um profissional especializado em não permitir que, entre aspas, aquilo que deve ser conhecido fique restrito a esferas de, entre aspas, senhores do saber. Por isso mesmo, há algo de sempre transgressivo no ato de educar, pois a experiência da educação é, em sua vocação mais singular, a de criar múltiplas situações em que algo porventura condenado a ser uma posse exclusiva e excludente, um valor de mercado, uma apropriação hierarquizante, entre parênteses, eu valho pelo saber que demonstro possuir quando comparado com o outro, fecha parênteses, um domínio venha a se tornar também e de forma crescente e irreversível um dom de troca, né? Então, assim, acho que dentro, né, do que, né, do que eu pude e do prazer de conviver aqui nessas lives, né, da presença dele e uma pessoa extremamente carismática, né? Acho que tem inclusive esse elemento aí que é acho que não tem, né? Quem não. Agora, acima de tudo, acho que né, a palavrinha que eu resumiria nesse sentido é gratidão, né? Acho que é o termo que expressa muito do que ele representou para nós e o que ele significa, né? Porque, como já foi colocado, né? Ele de certa forma continua nos iluminando. É uma dessas pessoas, né? Iluminadas nesse sentido, né? Que se torna uma referência, né? É isso. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, o privilégio, né? De estar aqui, de tê-lo conhecido, de estar convivendo, né? Com os argonautas. Bruna, acho que você poderia, então, agora projetar o vídeo de Tati, o depoimento. Boa noite a todos, todas e todes. Eu, Tatiana, venho aqui através de uma gravação em vídeo porque não poderei ter acesso à internet nesse momento. Para me unir aos meus queridos colegas argonautas nesse período de luto, então para realizar uma singela homenagem ao nosso tão querido mestre, com letra maiúscula. Queria apenas dizer, como aluna, professora, antropóloga, leitora e argonauta, que o grande Carlos Rodrigues Brandão contribuiu, contribui e continuará contribuindo de forma generosa para quem anseia ou deseja refletir, contestar, questionar, resistir, transformar e voar, mas voar alto. Ele e sua obra permitem isso para quem os abraça. E permite muito mais, porque nosso querido mestre era poeta. E poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, é morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja rei do reino de aquém e de além dor. É ter garras e asas de condor. Um carinho a todos que, como nós, estamos sentindo sua partida. Cito essa homenagem em um pequeno trecho do poema de Flor Bela, Espanca. Um grande beijo, gente.
Então, Andréia, seja bem-vinda. Então, obrigada. Boa noite, né? Eu concordo com tudo que foi dito. Para mim ainda é muito difícil falar sobre o professor Carlos Brandão. Eu estou nesse momento na minha casa. Eu sou professora da Universidade Estadual de Montes Claros, em Montes Claros, mas tenho casa em Pirapora, na beira de São Francisco. E o professor Carlos Brandão muitas vezes esteve aqui na minha casa, com meu companheiro, com os meus filhos. E para nós a gente perdeu um ente da família, né? Porque ele, quando chega, ele chega mesmo, né? Ele não chega só um professor, ele chega um humano, né? Como Cezinha, tem uma árvore aqui também, né? Que foi plantada por ele. Tem um livro escrito pelas crianças aqui, da beira do rio, que ele fez, os poemas. E como eu coloquei no chat, assim, eu acho que das muitas e muitas coisas que eu aprendi com o professor Carlos Rodrigues Brandão, é como vocês colocaram, é a partilha, né? Tudo é partilhado, tudo é partilhado. Então, é sempre uma pesquisa partilhada, é sempre um texto que ele partilha, é sempre saberes que são partilhados. Esses dias eu estava falando com a professora Emília, que algo que é muito importante, que eu acho que a gente tem que registrar na antropologia, é como que ele levou a etnografia para além da antropologia. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, eu fiz meu doutorado com ele, mas na geografia, e são muitas pessoas que conheceram a etnografia através dele em outras áreas do conhecimento. E eu lembro um trabalho de campo que foi na comunidade onde eu fiz a tese, que é uma comunidade de 50 famílias negras, que chama Barra do Pacuí, e nessa comunidade nós íamos fazer uma devolução de um trabalho de pesquisa, e antes disso ele fez com a gente uma oficina de fotografias, né? E ele, então, com vários alunos, ele nos fez uma oficina falando sobre o Van Gogh, né? Como que o Van Gogh era, então, um pintor de camponeses, né? Da vida camponesa. E depois disso, nós fomos para essa comunidade na beira do rio e nós devolvemos as fotografias para pessoas que muitas vezes não tinham se visto fotografadas, famílias, numa escola. E ele sempre falava isso, que a gente tinha que devolver de alguma forma o nosso trabalho para aquelas pessoas que mudavam a nossa vida. E que muitas vezes nós não mudávamos a vida dessas pessoas, né? E eu usava muito essa frase, assim, olha, a pesquisa de pós-graduação, ela pode ser solitária, mas ela pode ser solidária. E muitos de nós aqui fizemos pesquisa de mestrado, de doutorado com ele, em grupo de pesquisa, cada um com um tema diferente, mas compartilhando as dificuldades em aulas, né? Então, assim, é muito recente ainda, né? Até coloquei, eu estava aqui com o Furundum, ele começa o Furundum perguntando se a gente lembra que a gente é uma semente, e ele termina dizendo assim, até logo, gente amiga. Já era de noite, eu vinha vindo, o dia amanheceu, e era a vinda ainda. De noite de novo, e eu vou indo, eu na hora da ida. Quem é que não acaba? A estrada ou a vida? Eu tenho pensado muito nisso, né? Carlos Brandão é semente, e essa semente transborda, né? Eu conheço pessoas como eu falei acho que foi ontem com Cezinha, né? Que a vida foi transformada, eu quero que o Luciano escute isso, a vida foi transformada pelo conhecimento, né? Eu estou no norte de Minas Gerais, gente, na região dita, né, a mais pobre do estado, né? E que tive a oportunidade de fazer, né, um doutorado com ele. Então, assim, foram muitas pessoas que a vida foi transformada pelo conhecimento, né? Em universidades periféricas, como são ditas, né? E assim, ele deu aula na graduação aqui na universidade, ele deu aula na pós-graduação aqui na universidade, ele foi também depois o orientador
de pós-doc do meu orientador de mestrado, né? Eu fui recebida pela Maria Alice em Paris, né, na casa da Luciana. Eu tenho com o André um laço muito forte. Então, assim, são pessoas que a gente não se vê, mas que você entra, né? Então, assim, é algo que eu concordo com a Neuza, eu acho que o livro Memória Sertão deve ser referência, sabe, professora Neuza? Porque ele faz essa discussão e depois, de uma forma metodológica, a conversa dele com o Manuelzão, né? Onde que ele faz toda essa reflexão da categoria memória de uma forma brilhante. E nunca recusou também, eu acho que isso é muito interessante, ele nunca recusou um convite, né? Ele sempre se pôs à disposição. Há 2 meses, né, ele escrevia, né, olha, não estou dando conta disso, naquilo e tal, mas quem sabe, né? Quem sabe? Então, era isso. Acho que Carlos Rodrigues Brandão e toda a família, o agradecimento para sempre, né, do vivido, das várias vidas vividas com um professor, que acho que Carlos Brandão, de tudo que o Gilmar falou, acho que o que ele mais foi um professor, sabe? Um professor, alguém que semeava, alguém que partilhava, alguém que sempre tinha a possibilidade em volta da roda, gostava muito dos jovens estarem com ele, sempre a aventura. Olha, eu estou aqui na beira do São Francisco, eu nunca fiz, eu vi o professor Carlos Brandão ir com os jovens da graduação naquelas corredeiras, naquela coisa de, não sei o nome, que desce o rio, né? Então, assim, alguém que se jogava para a vida. Então, é um sentimento de muito, muito respeito, muita admiração, de muita gratidão e da certeza, como eu falei com o Cezinho ontem, que é semente, né? E que germinou e que está germinando em muitos lugares da América Latina, né? Então, muito obrigada de ter a oportunidade de estar dizendo. E nós aqui no norte de Minas, isso é muito importante também. Quando eu contei num quilombo, no Buriti do Meio, eu falei, olha, o professor Carlos Brandão faleceu, a Dona das Neves, né, que o conheceu em 2011, uma viagem de campo que nós fizemos de 11 dias pelo Rio, São Francisco, de barco, não parando em cidades, só em ilhas e pequenos povoados. Ela chorou, né? E falou assim, ele encantou, né? E ela nunca leu Guimarães Rosa. Então, eu acho que é o que ele falava dos mestres do lugar, né? Das pessoas com quem ele sempre dialogou, né? Eu fui em muitas casas e casebres com ele e sempre teve as portas abertas, né? Para ele, porque ele se colocava sempre como um humano que chegava e queria ser recebido por um outro humano. O que eu vou guardar sempre é isso, é a partilha e pensar que o conhecimento só serve se for para a gente ficar melhor como humano. Senão, não tem validade nenhuma. Muito obrigada, gente. Bom, acho que a gente pode ir caminhando, não é? Para não encerrar, né? Mas para um intervalo, porque certamente teremos outros tantos momentos para falar do Brandão e talvez o mais próximo seja, né, a nossa participação na reunião de antropólogos do Mercosul na próxima semana, no Congresso da RAM. E, como eu disse no e-mail para vocês, a semana passada, ou início dessa, não me lembro, eu havia conversado com a coordenação e sugerido, né, que se fizesse uma homenagem ao Brandão na abertura da RAM, mas a coordenação fez uma série de ponderações, que eu também mandei para vocês, e fica então a sugestão de que em todas as atividades que nós, argonautas, participarmos, e vamos participar de várias, que a gente possa abrir, sejam os GTs ou as mesas, falando do Brandão. Fica aí a sugestão.
E, Bruna, a gente escolheu um vídeo que está no site da rede, mas que eu acredito que nem todos possam ter assistido, e que me parece é muito do espírito dessa pessoa maravilhosa que é o Brandão. Luciana, quero aproveitar e dizer em nome da rede Argonautas, de todos nós, né, do tanto que o seu pai vai fazer falta e, ao mesmo tempo, né, os nossos sentimentos aí a todos da sua família. Tá bom? Sandra, antes, nós vamos mostrar algumas fotos que o Sim. César separou do arquivo Uhum. pessoal dele, ok? Ok. Não sei se o César gostaria de comentá-las. Por favor, César. Oi, Bruna. Oi, gente. Eu compartilhei algumas fotos com a Bruna para a gente deixar aqui, né, como registro também. Algumas fotos são inéditas, outras são públicas já da carreira do professor Brandão. Mas eu acredito que essa foto é na Rosa dos Ventos. Essa foto dele, ela não é tão antiga assim. Pode passar, Bruna. Bruna. Só um minutinho, César. Coisas de Bruna. tecnologia. Só um minutinho. Tá, perdão. Ok? Vocês estão vendo? Não, travou. Travou para mim. Ok, agora sim. Aí. Essa foto foi quando o professor Brandão recebeu o título de professor emérito da Unicamp, né, no IFISH. Ela também é, de certa forma, recente, e posterior a isso ele participou do programa Memória Científica também, lá da Unicamp. Então é uma foto muito especial para ele. Pode passar. Essa foto é do Brandão menino. Eu acho que a Andrea pode me ajudar a data. Eu acho que ele tinha 6 anos, se eu não me engano, nessa foto. E ela também, ela tá num um dos últimos livros dele, chamado Eu, Professor, um pequeno inventário de memórias, onde o professor Brandão, ele é um livro autobiográfico, né? Ele conta grande parte da sua história desde a sua infância, passando pelos movimentos sociais, a sua ligação, né, com a Juventude Universitária Católica na PUC, na década de 60. Ele fala primeiro ele adentrou o curso de filosofia, depois ele passou para psicologia, e quando ele chega na psicologia, ele conhece a Juque, e aí então ele deixa de ser um menino do Rio para se tornar um militante da educação popular. Então tudo começa aí né, desde a infância dele. Pode passar, Bruno. Essa já foi. Infelizmente está travando para mim. Só um minutinho. Eu vou então aproveitar e dizer que a Silvia, né, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a nossa argonauta, acaba de mandar uma mensagem. Ela teve problemas e não conseguiu entrar na sala para compartilhar com a gente esse momento tão especial. Essa era uma das fotos que o Brandão mais gostava, né? Que ele já comentou isso comigo, dele em meio às flores, né? Eu acho que essa foto sintetiza muito da pureza, e da leveza e do ser humano, da bondade que
ele tinha com a natureza, né? É uma foto muito, muito querida, muito especial e que também é usada em alguns livros dele e em apresentações. Essa foto também, eu acho que eu acho que ela está pública, ela é mais conhecida, do Brandão, né? E essa foto era a Rosa dos Ventos, eu acredito eu, dele dando uma aula e conversando com os amigos ou com os alunos e orientandos. Ok, César, são estas. São algumas fotos que eu quis trazer e compartilhar com vocês. Eu acredito que também tem algumas outras fotos que até a gente fez um capítulo, assim como o professor Gilmar está, né, desenvolvendo e trabalhando na pedagogia da partilha, né? Eu tenho trabalhado aí com o que eu, né, venho chamando de pedagogia da Rosa dos Ventos e, né, a partir a partir das experiências, né, coletivas, da criação do sítio, né, e como isso se deu. E também tem algumas outras fotos muito bonitas que até compartilhei com a Bruna, do sítio Rosa dos Ventos. Não sei se todos conhecem, mas depois eu vou publicar lá no nosso grupo para vocês, né, espalharem aos quatro cantos também, para estar conhecendo um pouquinho mais da Rosa dos Ventos. Então, vamos ao som do sertão para gente é, também se despedir um pouco mais do Brandão e de uma forma musical. Mãos negras masculinas lapidam um pedaço de madeira arredondada com uma pequena lâmina. É um dia ensolarado. A câmera se afasta lentamente e vemos que o homem veste uma camisa de botão branca. Em letras amarelas, Cine Barranco. Sobre pedaços de madeira, uma rabeca inacabada, sem tampo, talhada em madeira clara. Rabeca é um instrumento que se parece com um violino. Ao lado, sobre um banco, entre as pernas do homem que está sentado, outra rabeca quase pronta, com detalhes em vermelho nas laterais. As mãos negras lapidam uma tarraxa com uma lâmina. O homem veste calças pretas. A câmera sobe e vemos o rosto do homem. Ele é negro, com cabelos curtos e tem um cavanhaque preto. Usa um microfone de lapela. Ele testa o ajuste da tarraxa na rabeca. Tela preta. Animação de um ponto de luz que flutua e quando para se transforma na chama de um lampião branco. Todo mundo me conhece aqui por esse donzinho que eu tenho aqui. Em letras amarelas, a luz. O homem analisa e separa algumas cordas. Ao fundo, uma parede branca um pouco suja e uma janela de madeira. Para além da parede, um muro e algumas árvores. Mãos femininas, brancas, com as unhas vermelhas, seguram um pedaço de metal onde as cordas estão amarradas. As mãos do homem tocam as cordas. Ele pega uma corda e coloca na rabeca. O menino da Palmeirinha que você vê, você não dá nada por ele. É um menino que você vê ele, você pensa que não sabe. Foi ele que fez. O menino, eu vou te contar, o menino trabalha, Rebeca, um som danado. E aí, é isso aí. Mas eu não sei ler. Eu não sei, que nem... O instrumento aqui, cada um, eles falam ré, mi, som, fá, eu não sei, entendeu? Mas se a pessoa chegar ali com o violão ali, ó, ou pode ser uma viola. Se eu tiver com essa Rebeca aqui, o menino, e eu pego a afinação de lá com daqui lá, ó. E eu só na primeira. Quando eu bato aqui, eu já, de cá mesmo eu afino e já entro. Mas assim, é como diz, aí é que tá o problema, aí é que tá, né? Mas é como diz, só que isso eu provo que veio de Deus, né? O homem levanta a mão em direção ao céu. Ele volta a trabalhar na rabeca, ajustando as cordas. Com um serrote, serra um pedaço de madeira para fazer o cavalete. Mede o cavalete na rabeca. E com um estilete faz alguns ajustes.
Tem um olhar concentrado enquanto trabalha. Ele encaixa o cavalete na rabeca e testa o som. Tela preta. Essa obra audiovisual foi financiada com recursos da Lei Aldir Blanc. O homem usa uma lima na rabeca. A gente começou a trabalhar com isso com 12 anos, né? 12 anos. Meu pai, ele era marceneiro, mas eu nunca sentei com ele para ele me ensinar, não. Quando ele faleceu, foi a primeira cama que eu fiz lá para Eva, lá, sem eu saber. Aí eu fui espichando, mas não que ele ensinou. Mas eu falo assim, que a gente também é sangue, né? Pode ser que nasceu por aí. Mas eu não tive explicação com ele, para ele me ensinar o método, como é que é as furas, não. Ele veio aí mesmo aí, que é como diz, ele pode ser um dom de Deus, é raizeiro, né? Ele amarra uma corda no estandarte da rabeca e ajusta com uma tarraxa. Teve uma pessoa daí da cidade, que conversando com ele, falou: Geni, você é músico, rapaz, você não sabe o que você... E eu? Que músico? Você não produz? Produz o quê? Esse instrumento? Moço, só de você fazer um instrumento desse, tocar já é demais, cara. Falei: rapaz, só mesmo Deus mesmo, porque é uma pessoa que nem eu não sei. A gente faz a viola, eu faço a viola, eu sei afinar ela. O tom é todo diferente. Quando a corda desafina, eu já sei. Eu já sei aqui. O homem, seu Geni, deixa a rabeca com uma corda só sobre um banco e sai. Tela preta. Prefeitura de Januária, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Um projeto escrito pelo Laboratório de Projetos Culturais e Centro de Artesanato de Januária, Minas Gerais. Seu Geni está sentado com a rabeca no colo, ajustando a afinação das cordas. Ele olha para a rabeca com atenção. Tá voltando demais. Deixa eu jogar um pouquinho de água nela para ela encharcar mais. Ela tá voltando demais. Com uma caneca de metal, joga água nas tarraxas. Continua sentado, afinando o instrumento. Ele passa as fibras do arco da rabeca num pedaço de resina de jatobá. Ela ainda tem muitas peças ainda pela frente, né? Mas se você cantar para mim, a música tudo, a gente vai, né? Fica essa música aí. Acompanhe. Seu Geni segura a rabeca pronta, apoiada sobre o ombro e toca. Um rapaz negro de boné e camisa de botão toca cajón, instrumento de percussão que se parece com uma caixa de madeira. Ele olha para o lado e sorri. Uma menina negra de óculos e máscara, com uma câmera pendurada no pescoço, toca triângulo.
2 homens negros espiam os músicos por detrás da casa. Seu Geni sorri enquanto toca. Gosta. Eles gostam, né? Vamos fazer esse trem aqui, gente. Eles gostam, mano. Vamos fazer esse trem aqui. Tela preta, em letras amarelas, O Som do Sertão. Seu Geni, tocando a rabeca. Em letras brancas, Geni Xavier dos Santos. Quilombo de Palmeirinha, Pedras de Maria da Cruz, Sertão Gerais de Minas. Direção, Gleidson Mota. Captação, Gabriela Viegas, Gleidson Mota e Maria Clara Almeida. Animação, Luane Gomes. Edição e finalização, Carla Vanieri. Audiodescrição, Alexandra Ekei. Consultoria de audiodescrição, Natasha Rubac. Agradecimentos, Ivanilde Moreira, Nega e Maria das Dores Pereira da Silva, Dora. Apoio Centro de Artesanato de Januária. Amo. Mas é porque eu destreinei muito. Mas tem outras partes, né? Agora essa aí é mais. Não, essa aí que é mais. Yeah. Essa aqui, é o fake. Essa aí é mais. É mais ainda. Ainda gostou mais. Cine Barranco, 2021.